Acho que agora Oi. deu certo, né? E aí? Tá meio Bom, barulho aí pra você? não, tá bom, tá ótimo. Ah, porque tá meio barulho É, aqui, assim. Aí qualquer coisa eu posso fechar a janela. tá tranquilo. Bom, boa noite. Acho que a gente pode começar, falta tipo um minuto só. Sim. Queria começar agradecendo a Cura, a Thaís, em especial, que me chamou para falar sobre o que eu quisesse, o que é muito bom, é muito legal quando te chamam para falar sobre o que você quiser. E ela me sugeriu que pudesse ser individual ou em dupla, e eu achei que era muito legal chamar o Tarcísio, que é um interlocutor recente, mas que tem acrescentado muito na minha compreensão sobre, não só sobre a vida e sobre a arte, mas sobre o mundo, assim, em geral. Isso está sendo muito legal. E a gente tem conversado bastante sobre os limites e as possibilidades das nossas atuações e como, ao mesmo tempo, expandir isso e reconhecer problemas estruturais. E a gente chegou nessa ideia de conversar um pouco sobre atuações múltiplas no meio de arte, no sistema da arte, que, como a gente tem pouco tempo, tem mais ou menos 40 minutos, a gente vai mais tentar contornar o problema e propor algumas ideias a partir da nossa experiência do que fazer uma coisa muito hipotética, assim, e criar uma tese a partir disso. E a primeira coisa que talvez eu quisesse falar é que eu li um texto recente de uma amiga que chama Mariana Leme, que chama História del Color, e por que o coronavírus, por que que a arte não vai nos salvar do coronavírus. E eu achei super interessante o texto da Mariana, porque ela tem um olhar muito atento para as obras e ela consegue traçar uma história social a partir das obras, mas ela tem uma hipótese baseada em uma série de outros historiadores e críticos tal, de que a própria história da arte, a própria ideia de arte, do jeito que a gente convencionou é, no Ocidente, considerando que a gente está nessa tradição, ela é fruto da experiência colonial. Em vários sentidos, não só estéticos, mas econômicos e práticos mesmo. Eu achei isso interessante porque a implicação imediata disso é que existem corpos que acessam ou não essa tradição, essa discussão. Existem corpos que são automaticamente incluídos ou não, e existem lugares definidos para cada um desses corpos, que numa hierarquia que a gente, na arte contemporânea, no mundo contemporâneo, replica de outras formas. Tudo isso tem a ver com essa ideia de atuações múltiplas, no sentido que eu fiquei pensando assim, o papel social do artista, ele muda historicamente. E a estrutura da arte, ela muda ao longo da história. E a gente está agindo na história. Então, sei lá, se o Da Vinci era um cara super não especializado, estava preocupado em fazer avião e desenhar ao mesmo tempo, no século XX os artistas ah, faziam várias coisas. E você tinha papéis sociais menos definidos, assim, do que era o limite do Chan estar produzindo o trabalho dele ou estar organizando uma exposição, esse tipo de coisa. Ou, sei lá, dos poetas que escreviam sobre arte, dos tantos artistas que também escreviam sobre arte, tem um tipo de trânsito ali das funções que era interessante, assim. E que eu acho que numa cidade como São Paulo, hoje em dia, a gente tem funções mais especializadas. Então você tem o artista que está produzindo, o curador que está só organizando a exposição e assim por diante. Pro bem e pro mal, porque eu acho que isso tem uma espécie de profissionalização que, enfim, gera um sistema mais estruturado. Mas eu fico pensando em quantos corpos, historicamente, não estavam já agindo de formas múltiplas, nos dois sentidos também, assim, tanto por uma contingência quanto por uma potência de ocupar vários lugares e de criar uma certa liberdade com esses trânsitos na medida que a gente não está
enfim, a gente está trabalhando com arte, não, não é uma função puramente burocrática, por mais que a gente tenha que cumprir questões profissionais, e tal, acho que a gente está interessado numa coisa maior, né? E, e o que que seria isso hoje em dia, nessa estrutura tão definida, né? Porque, por um lado, talvez a primeira coisa que ocorra na nossa cabeça quando eu falo disso é da ideia do artista, etc., do Ricardo Basbaum, por exemplo, né? Tem outros caras que a gente poderia falar, mas talvez eles sejam mais próximos. E que ele encontra ali, ele faz essa mesma história, assim, né? De ver as potências de uma atuação múltipla, mas talvez de um jeito um pouco positivo e sem levar em consideração uma coisa que é a economia neoliberal, que estava nascendo ali quando ele formulou essa hipótese, e que para a gente já atua de outro jeito, porque além da precarização do trabalho que leva à necessidade de agir em diversas frentes, eu acho que a gente tem um tipo de financiarização da arte, da economia em geral, assim, que leva a um tipo de dominação do mercado muito forte em relação a qualquer estrutura pública. E, enfim, eu acho que esse é um problema interessante da gente pensar. Eu não me apresentei, mas eu atuo como artista e como uh, pesquisadora, assim. A pesquisadora é uma palavra genérica que cabe tudo, assim, né? Você pode organizar uma exposição, escrever e você coloca nessa chave. E eu vejo muito esses dois campos, assim, tanto a potência de ter uma liberdade com os dois. Eu gravei. Ah, entrou? Tá. É, Bom, por enquanto, acho que eu teria um pouco isso para dizer que eu acho que a gente está numa situação que, ao mesmo tempo, é contingente e é uma potência pensar diversas atuações nesse campo. Teve um problema técnico aqui, o Tarcísio caiu. Agora sim, eu acho, viu? Eu que tinha caído, você? Eu acho que nós dois. Ai, gente, a minha Ah, câmera virou. Como que eu faço pra voltar ela de novo pra mim? tem uma setinha no canto direito Ah, inferior. pronto, Voltou. voltei. Puxa, eu não Mas sei em que ponto que a minha conexão travou, mas por enquanto o que eu queria começar a conversa com vocês era disso, de pensar no nosso contexto em que a gente tem uma cena de arte, no caso de São Paulo também, né? São Paulo é um pouco uma exceção no resto do Brasil. Uma cena muito dominada por um mercado de arte, inclusive, como que a gente. Que implicações que tem você ocupar várias funções nesse sistema? Porque, ao mesmo tempo, é um pouco um resultado das contingências de precarização do trabalho, ou de uma estrutura muito competitiva em que interesses pessoais determinam muito uma esfera pública. Ao mesmo tempo, também é um deslizar de práticas e de saberes e de experiências que na verdade, são a maior parte dos casos, não é exceção, né? uhum, E o que significa isso hoje? E historicamente também, né? sim. A gente, quando estava conversando, para pensar um pouco essa conversa, a gente falou muito de um artista americano que chama Bill Traylor, que era um cara que era sapateiro. E ele faz uns desenhos incríveis, fez uns desenhos incríveis em que
enfim, os processos de modernização dos Estados Unidos e o conflito ali entre uma experiência que ao mesmo tempo é urbana e é rural estão no desenho dele porque ele estava vivendo aquilo. Então, talvez a gente possa expandir um pouco o que, que a gente está pensando como o papel do artista ou os papéis das instituições e ainda mais nesse momento, né, em que a gente está tão em crise, acho que vale crise sanitária, crise política, econômica, acho que vale sempre repensar o que está acontecendo. E eu Sim, queria ouvir você um pouquinho também, Tarcísio, antes da gente tá seguir. bom. Muito obrigado, querido. Olha, os meus encontros com você nesse período pandêmico tem sido um dos pontos altos da minha quarentena infinita, assim. Então, muito obrigado, tá? De verdade, sempre muito bom e muito especial a gente poder começar a pensar essa forma comum de tornar e de ampliar essas questões, né? Então, enfim, muito bom. Eu tô, acho que como você falou de São Paulo, né? Eu me senti um pouco na obrigação de falar onde eu tô, né? Então, eu tô em Salvador é, e e aí é muito engraçado, né? Porque na hora que eu te escuto falando sobre essa relação, né, entre uma experiência de uma prática multidisciplinar do artista e a relação que a gente pode fazer isso com a experiência da nossa vida e do nosso ethos neoliberal, né, que é o ethos ao qual a gente está todo mundo de uma maneira ou de outra envolvidos, envolvidas assim, não eu não consigo não pensar, né, que de fato para quem está do outro lado dessas linhas abissais, né? Só é possível produzir artisticamente porque se é multidisciplinar, né? Então, eu não sei, eu fico assim, eu te escuto, eu super concordo contigo nesse sentido, né? Que talvez seja necessário a gente começar a abrir e aprofundar uma série de debates sobre uma certa revisão desses papéis, mas pensando do lado de cá, né, assim, da linha abissal, às vezes é muito mais recobrar para os nossos próprios processos, e aí já que você falou do Bill Trailer, é muito isso também, né, assim, é muito mais a gente recobrar dos nossos próprios processos essa potência multidisciplinar que sempre foi uma qualidade ao qual muitas existências foram forjadas, né? E aí, assim, eu fiquei também pensando que tipo de contribuição eu poderia fazer nesse processo, né? E, e não sei, eu tentei organizar uma coisa assim, que aí depois você também me diz se a gente consegue, com essa coisa que eu organizei, assim, a gente consegue avançar, dar um passo para a esquerda, para a direita, para trás, e enfim, aí a gente vai vendo também, né? Mas aí pensando nessa questão, né? Tipo, a gente estaria falando de fato da produção aí de um ethos multidisciplinar, né? Diante do que a gente vai entender como espaço contemporâneo, né? E dentro desse ethos aí, assim, multidisciplinar, a gente não pensa só a questão da prática artística, né? Mas muito também como a gente vai conceber a ideia de atuação artística, de formação daquilo que se chama ou não artista, de como isso que se chama ou não artista, como essa experiência ela atua, como ela trabalha, como ela produz e, sobretudo, como ela suporta a sua própria existência em vários aspectos, né? Inclusive no aspecto financeiro também, né? E aí talvez seja necessário assim a gente fazer mesmo um certo exercício de recobrar a nossa potência de formação múltipla, porque talvez ela nos ajude a romper um pouco com uma lógica que é uma lógica romântica, né? Que é essa lógica que se estrutura sobre palavras, por exemplo, como pós-modernidade, como altermodernidade, como etc. e etc. e etc. Né? E que, na verdade, essas lógicas, elas de fato, eu concordo contigo, elas têm um diálogo
muito grande em reificar valores extremamente neoliberais, né? E o que elas escondem, de um modo ou de outro, assim, é uma espécie de violência que é propagada, que tem sido propagada ao longo da nossa própria modernidade, né? E aí é importante a gente adjetivar essa modernidade como uma modernidade colonial, né? E essas palavras, né, elas escondem esses processos de violação, de abafamento, de supressão, de silenciamento dessas práticas multidisciplinares, né, em nome da ideia de progresso, de liberdade, de paz, enfim, né, que são experiências que são dadas como direito a pouquíssimas pessoas no mundo, né? Então, eu acho que aí talvez, né, assim, eu fiquei tentando pensar alguns ganchos históricos dentro dessa modernidade e colonialidade que pudessem nos ajudar nesse exercício de reconstituição dos nossos saberes múltiplos, né? Assim, é, e e aí, pensando um pouco em recuperar isso, e já que a gente tinha falado do Bill Traylor, né? Imediatamente eu fico pensando, por exemplo, né, num medo, e é um medo de fato que a gente tem de estabelecer de uma maneira veemente uma crítica à herança desse modernismo colonial, né, para o que a gente vai começar a ver, pelo menos na história da arte brasileira, assim, nas primeiras décadas do século XX, né, é quando se institucionaliza os predicativos para tudo aquilo que não era arte, né? Para tudo aquilo que não poderia ser visto como arte, para todas as práticas que tinham um certo tipo de modo de expressão, sustentavam um ethos múltiplo e multidisciplinar, e a gente começa a institucionalizar esses predicativos, né? E a gente parece que tem ainda um certo medo de fato, estabelecer uma crítica a esse legado com a nossa modernidade, assim. E é nesse período, né? E aí, assim, eu fui juntando algumas palavras, porque todas elas trazem uma espécie de marco histórico aí ao longo do século XX, né? Essas práticas múltiplas, né? Elas foram chamadas de artes das anomalias, de arte ingênua, de uma arte autodidata, de uma arte grotesca, de uma arte popular, de uma arte naif. Quando ela tinha um nome mais sofisticado, ela foi chamada de arte brute, ou de arte primitiva. Na Bienal de 81, que foi curada pelo Walter Zanini, isso foi chamado de arte incomum, né? Então, tudo isso sustenta um pouco esse processo, né? De escamoteamento de práticas, e aí assim, a gente não tem como pensar que as práticas que receberam esses predicativos e que receberam esses adjetivos são práticas que são produzidas por corpos e por existências que são fundadas na experiência do desterro, né? E que têm que produzir, e que tiveram que produzir, produziram leituras e produzem leituras extremamente sofisticadas no sentido de desenvolvimento de linguagem, da leitura sobre o seu tempo, né? Então, eu fiquei pensando, imediatamente me fez voltar muito para esse lugar, né? E aí, nesse sentido, que a gente vê uma espécie de contraponto, né? Usando um pouco de uma conceituação que o Paul Gilroy vai fazer de um modo super aprofundado, né? Ele vai contrapor um pouco esse modernismo colonial a uma espécie de modernismo e de modernidade atlântica, né? Então, talvez todas essas existências que estão de um certo lado dessa abissalidade histórica, né? De fato, elas compreenderiam um pouco e elas estariam produzindo dentro de um ethos de uma modernidade atlântica, né? E que é uma modernidade fundada pelo fazer multidisciplinar, né? E aí na hora, assim, inclusive até na nossa última conversa, né? Eu fiquei pensando muito assim, né? Que essas trabalhadoras e esses trabalhadores atlânticos, né? Eles nos reservam uma espécie de leitura muito sofisticada
a respeito do desenvolvimento de linguagem, das formas de expressão, do direito à forma composicional, extremamente liberta, né? A gente vai encontrar trabalhos onde a gente vai ver experiências carregadas de muitas densidades, de níveis, e de experiências que o modo com o qual a gente concebe as nomenclaturas e os modos de avaliação dentro do sistema da arte, elas não dão conta, né? E aí, quando ela dá conta colocando todos esses adjetivos, né? E aí, nesse sentido, né, eu acho que, de fato, sempre fomos múltiplos, né? E aí, brincando contigo na nossa última conversa, assim, eu fiquei falando, sempre fomos múltiplos, né? Porque a gente sempre foi sapateiro, a gente sempre foi servidor público, a gente sempre foi santeiro, a gente sempre foi sambador, a gente sempre foi agricultor, a gente sempre foi mestre, a gente sempre foi escritor, a gente sempre foi pesquisador, a gente sempre foi narrador do nosso próprio tempo, né? E isso nos constitui enquanto artistas multidisciplinares, enquanto pensadores multidisciplinares. Eu tenho um artista que faz parte do meu grupo de formação, que chama Práticas Desobedientes. Eu não sei se ele entrou aí, ele chama Marcos da Mata, né? Ele me ensina bastante assim no processo de trabalho dele, porque ele discute como que ele transforma a experiência de sobrevivência dele numa coisa que ele vai chamar de sobrevivencialismo, né? E esse sobrevivencialismo é exatamente essa capacidade de recobrar do próprio corpo essas experiências multidisciplinares, né? Aí já sou eu fazendo uma leitura, depois Marcos pode escrever aí se ele concorda com isso ou não, assim, né? E esse exercício, né, de recobrar o sentido mais afirmativo de valor da nossa experiência estética, né, e que muitas vezes não passa por um lugar, inclusive, de formação de uma cognição em arte, né? Eu fiquei pensando também, me colocando muito assim, né? Eu fui viver uma experiência de arte institucionalizada quando eu já era maior de idade, né? Então, assim, qual era o sentido inicial da minha própria experiência estética, né? E na hora eu não consegui parar de pensar, por exemplo, nos verões, onde eu ia para casa da minha avó, eu via ela fazendo infinitas coxas de retalho, né? E foi ali que eu entrei em contato com a experiência composicional, com a experiência da forma, com a experiência da cor, né? Talvez esse seja um grande exercício, né? De como nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores atlânticos e não etc., a gente se coloque nesse exercício de recobrar esse sentido afirmativo de um modo que é muito complexo e que também é muito árduo, né? Não tem romance nessa história, das nossas próprias experiências estéticas, né? E que são fundadas fundamentalmente numa experiência que é sincrética, né? Inclusive, eu não posso deixar de falar isso, né? Essa experiência de recobrar esse sentido estético nos ajuda, inclusive, a superar uma espécie de síndrome de impostor, né? Que nos habita, né? E que nos paralisa, que nos silencia, que nos desautoriza diante da nossa própria experiência, né? E aí, nesse sentido, eu estou falando muito, assim, num texto que a Carla Cotirene acabou de escrever hoje, falando sobre isso. Então, quem estiver assistindo a gente, vale a pena ler um pouco essa experiência que ela trouxe. Acho que travou na hora que você falou o nome do texto. Só repete, por favor. Ah, não, eu estou falando de um texto que a Carla Cotirene publicou hoje, assim, e ela fala desse exercício árduo de fazer essa travessia através dessa síndrome, né? Essa síndrome do impostor e da impostura, né? Que é exatamente essa síndrome que vem nos desautorizar no momento em que a gente estabelece diálogos com o mundo a partir desses modos de produção, né? Por um outro lado, aí eu já vou terminar, depois eu vou te passar essa palavra aí, que eu acho que talvez seja o ponto também central do que a gente está aqui se propondo a conversar, né? Por um outro lado, quando essa modernidade atlântica ela bate na porta institucional, né? E aí, de fato, a gente está falando agora do nosso presente e do nosso presente
e de nosso passado mais recente, né? Quando ela bate na porta institucional, ela produz essa síncope institucional dentro dos sistemas de arte, né? Porque ela também já não quer mais ser subjetivada, ser produzida a partir desses predicativos, né? E aí a gente vai viver uma experiência institucional que muitas vezes está muito pouco interessada numa revisão que é uma revisão que necessita, que precisa ser estrutural e ética, né? E aí, nesse sentido, eu concordo contigo quando você falou assim, mas de algum modo a gente está também falando sobre política pública, eu acho que é. Talvez seja o ponto dessas questões que a gente está aqui lançando, né? Porque institucionalmente, dentro dos próprios sistemas da arte, né, não dá mais para a gente lidar com essa multiplicidade, essas formas múltiplas que nos habitam e que nos constituem, a partir da lógica do predicativo, né? Não dá para a gente transformar isso em tema. Então, a gente não está aqui falando para isso virar um tema de exposição. Tampouco isso virar uma data, né? Representatividade importa muito, mas ela não dá conta desses fazeres múltiplos, dessas formas de produção. Então, eu acho que, por um outro lado, a gente também vê essa síncope institucional aí e aí recobrando o início da sua fala também, né? De fato, eu também fico me perguntando, né, se é necessário a gente fazer um exercício de refundar as experiências de avaliação dentro disso que a gente chama de história da arte, ou se de fato isso que a gente chama de história da arte em algum momento dará conta, né, de produzir leituras, e se não é o caso da gente abandonar e sair criando outras formas de avaliação, assim, né? Mas enfim, isso é uma questão também que fica aqui, assim. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Então eu acho que é por aí. Sim. Isso é bem legal. Não, isso é tudo muito legal, assim, de pensar, porque tá entrelaçado, né? Os corpos que participam dessa dinâmica, como se participa, em que condições, né? Eu acho que, enfim, a gente está falando de artista e de artistas que ocupam várias funções, mas recentemente eu fiz eu trabalho na Select, né? E escrevo na Select. E eu fiz um texto sobre as demissões recentes nos museus. E eu fiquei pensando muito numa coisa ética das instituições, sabe? O que significa... Porque tem uma brecha na lei de incentivo que ela se você já captou o que você precisa para executar o que você se propôs, o que você aplicou, não importa muito bem se você demite funcionário, por exemplo. O que importa é você entregar o produto. E eu fiquei pensando nisso, o quanto as instituições são frágeis desse ponto de vista de ética com as pessoas, sabe? E eu acho que é uma coisa que talvez com o artista já fosse mais dramático, porque o artista trabalha sem contrato, não tem uma regulamentação, etc. Mas é uma coisa estrutural do nosso campo, sabe? É um problema de dinâmica, né? E acho que a gente estava falando de economia, eu acho que a arte replica muito uma dinâmica neoliberal. Tanto no sentido da própria economia, de uma coisa cada vez mais financiarizada, competitiva e em que os poderes privados determinam muito a estrutura pública, quanto dessas relações interpessoais mesmo, né? Uma forma de subjetividade, de relação com o outro. E aí quando você fala isso, assim, de será que a gente abandona ou se a gente, sei lá, inventa outra coisa, eu acho que participando dessa dinâmica e colocando as questões, tentando ampliar, a gente está, de algum modo, tentando mudar elas. E eu acho isso que você falou também super importante, porque enfim, historicamente a arte faz isso, né? Ela se alimenta de uma cultura que não é ocidental, que não é europeia, vai lá e se renova.
ou inventa grupos, né, o multiculturalismo dos anos 90 que começa a olhar para a arte brasileira, para a arte africana, para a arte chinesa, como se aquilo fosse assim, o suprassumo do momento. E ultimamente as questões identitárias, né, elas têm entrado muito na ordem do dia das exposições. Mas a minha questão também passa por aí. Cadê a mudança estrutural, sabe? Tanto no sentido da reformulação do pensamento, e é isso, talvez a gente encontre uma outra ética entre as pessoas se a gente olhar mais para enfim, para o que está acontecendo no Nordeste, para o que está acontecendo com as bordadeiras, sei lá. Se a gente olhar mais para o Bill Trailer. Por outro lado, também das dinâmicas de poder, porque eu acho que essas relações internas também passam por aí, né? A gente fala muito pouco disso na. Parece que é um assunto meio tabu no meio da arte, né? Falar das relações de poder e das relações econômicas do dia a dia, mas também passa por aí, né? Por que que, sei lá, quantos diretores de museus negros a gente tem, quantos professores negros a gente tem, e assim por diante. Eu acho que tudo isso é entrelaçado, um tipo de experiência de formação que abra, né, e que compreenda a multiplicidade de cada um e a complexidade de cada um, ah, ao mesmo tempo reconhecendo esses problemas estruturais, né? Acho que tem esses problemas talvez fiquem um pouco confusos assim falando alto, mas eles são entrelaçados, sabe? Eu acho que a experiência de multiplicidade ela não está só, sei lá, na liberdade estilística de um artista, tá na possibilidade de você atuar em campos diversos e ver como eles se reinformam. Tem uma frase do Collor Alegria, vocês já devem ter visto essa bandeira no Instagram, que a obrigação de produzir mata o tesão de criar. Alguma coisa assim, ou é o tesão de criar ou é a liberdade de criar. Mas eu acho essa frase super boa, porque eu também tenho me perguntado isso, assim, será que esse modelo que é o dominante numa cidade como São Paulo. Tô falando sempre de São Paulo, gente. Tô sendo muito específico, assim, não tô generalizando o argumento, não. De que o objetivo do artista é ter uma galeria e ficar o dia inteiro na ateliê vendendo. Será que ele é o modelo mais interessante para a arte hoje? Será que a gente não consegue pensar outras formas de. E olhar para outras formas de ser artista, de agir no mundo a partir desse ponto de vista? Acho que Sim. são problemas interessantes da gente Até porque. rever mesmo, porque a gente viu a falência deles agora, né? Agora, enfim, você vê como, sei lá, a crise do coronavírus fez as instituições usarem o Instagram para divulgar trabalho de arte. Aí você fica assim, peraí, de repente essa mídia estava aqui há um tempão latente e ninguém usou, sabe? Acho que tem mil convenções que, como Muita a gente gente. já tinha usado É, ela, né? De aqui no Brasil fato. mesmo. Mas de fato a gente pode, por exemplo, se a gente pensar em artistas, por exemplo, que estão baseados em outras relações geográficas, a partir de outras premissas institucionais, assim, as tecnologias de fato passaram a ser um lugar de enunciação muito importante, né? Porque é, ela é o ponto possível para que a gente estabeleça outras redes, para que a gente estabeleça outras formas de aliança, outras formas de paridade. É, inclusive, acho que é super pertinente isso que você falou, né? O quanto a gente acredita, de fato, e é muito perigoso essa crença numa ideia de uma artista que é um artista ainda renascentista, né? Só que ele só está embalado no invólucro neoliberal, assim, né? Que é o artista que fica ali esperando uma luz de Marte aparecer Ficou e de ateliê, né? Muito louco isso. exatamente assim, né? E não, né? Tipo assim, não. Eu inclusive converso muito com os artistas que eu acompanho. Que isso é uma grande armadilha, assim, né? E que a gente precisa ter uma crença muito estruturada no próprio trabalho, no próprio fazer, né? De pensar a nossa atuação como quem planta mandioca, como quem organiza a banca de tomate na feira dia de sábado, porque assim é uma grande cilada acreditar nessa iluminação de Marte, que na verdade é uma iluminação classista, que é uma iluminação, entende? Assim, então tem uma série de questões aí, assim. Mas o que a gente está vivendo hoje também do ponto de vista institucional e desse modo de pensar e de conceber a prática artística, né, é muito alinhada com um lugar e essa urgência de uma revisão ética, né,
Ela é muito alinhada com o refinamento das tecnologias de violência, né? Que cada vez mais nos convertem em objeto e matéria-prima, assim, né? E que durante muito tempo na nossa história essa tecnologia da violência ela teve direcionada especificamente para corpos, comunidades, modos de existência que são atravessados, né, por essa tecnologia da violência, mas que agora de fato ela está posta para muita gente, né? E aí quando isso começa, quando essa água bate na bunda de uma galera que passa a vileza desse processo, me parece que surge uma necessidade aí desse tal revisionismo, né? Mas assim, acho que é isso. Eu me embolei um pouco. Não, mas isso que você falou também eu achei interessante, porque tem um outro problema implícito nisso, que a gente esbarra cotidianamente, que é um certo narcisismo do que seria o fazer artístico, sabe? Se você pensa assim, que a linguagem, as coisas estão no mundo, e o artista tá lidando com a linguagem tem uma dimensão social. Claro, assim, que aquilo tem uma lógica interna e que você encontra ali uma autonomia em cada trabalho, é, mas tem um jeito de pensar ser artista que é muito narcísico também, que está junto dessa dinâmica toda. E eu fico pensando, se o mundo já tá assim, né? Se a economia já está assim, se a publicidade já faz isso, né? Tudo reproduz essa lógica, né? De competitividade, narcisismo e controle. E relações muito instrumentais também, né? Acho que falta um espaço ali de indeterminação. Será que não tem outro jeito de ser artista ou de agir dentro dessa dinâmica? Ou será que vale a pena só reproduzir essa lógica? Claro, assim, não é preto no branco, né? Tem mil camadas e mil zonas de negociação que a gente lida o tempo inteiro. Mas eu acho que é interessante colocar isso em xeque, porque eu particularmente acho que esse é um problema que ele retorna para a lógica interna dos trabalhos, né? E você vê assim que de repente ah, certos contextos começam a moldar o trabalho de um certo modo, né? E claro, você está sempre negociando a sua existência, os seus desejos, o contexto onde você está, mas eu acho que um pouco de fricção com Uhum. essas coisas que podem parecer muito naturalizadas é bom, porque eu estava falando com uns amigos no outro dia, a gente sempre, nessa discussão ainda, é muito comum que se fale assim, a questão racial do artista X, Y, Z, porque é indígena, é negro, não sei o quê. Mas acho que a gente pode fazer o contrário, a gente pode falar o quanto de branquitude, o quanto de gosto de classe Total. média e experiência burguesa tem um monte de trabalho que passa ileso, como se aquilo fosse só matéria e experiência, sabe? Então acho que tem esse momento, isso que você falou também é bem legal, de quando as pessoas que estão no Atlântico, elas vêm para mudar a estrutura. É legal nesse sentido, porque faz você rever toda a história, né? Faz você rever todas as convenções e dados que podem ter sido naturalizados, mas que são muito carregados de ideologia no final das contas, né? Esse texto da Mari eu achei bom por isso, assim, ele pega no nervo da criação da arte como essa criação que é colonial, sabe? Um tipo de sujeito que está ali fazendo arte entre o século XV e o século XVIII, que está muito ligado com uma lógica colonial e com a criação dessas ideias todas bizarras e racistas e que a gente fica tentando combater até hoje, porque elas são muito enraizadas na sociedade. Outra coisa que você falou que eu acho que é nova, que é boa de pensar, é que a gente alimenta uma lógica de controle que está na própria internet, né? Isso também é uma coisa que a gente está alimentando muito, né? Eu estava vendo uma matéria naquela revista Texture com super legal de como os controles, assim, os aplicativos são todos super complexos. Existe uma ideia de racismo algorítmico, né? Porque eles branqueiam as pessoas, o tipo de tipo Face App, né? Que esses dias deu uma super polêmica porque a dimensão transfóbica daquilo. Mas eu achei interessante porque a internet, os algoritmos, isso tudo, eles reiteram essa lógica de categorização. Então, Uhum. além das categorias e assim, dessa coisa positivista mesmo, assim, que a gente lida no dia a dia da vida, sabe? A gente tem essa ferramenta nova que também está reproduzindo essa lógica. Então, são tantos
são tantos monstros no dia a dia, assim, que eu acho que é bom a gente colocar isso numa área comum para pensar e ver como agir, porque tá aqui, né? Tá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas também tá nessas estruturas de poder e de dinâmica que a gente está lidando, né? Da arte, da política, etc. Sim. Sobretudo porque essa Enfim. reafirmação das categorias, né, ela vem também criando novos discursos de legitimidade para processos violentos, né? Sobretudo quando a gente se vê, talvez o lugar mais nocivo, não sei se dá para a gente colocar níveis de nocividade, tudo é muito nocivo, dessa experiência do predicativo, né? É quando os nossos corpos que habitam predicativos, quando a gente se percebe performando uma expectativa que já é dada a priori da gente mesmo, né? Por isso que nesse sentido eu até vou me repetir, mas assim eu gostaria de insistir nisso, assim, né? A importância da gente refundar dentro das nossas próprias práticas, experiências, histórias e cognições, o sentido mais complexo e valoroso da nossa experiência estética, né? Esse sentido dessa experiência estética, recobrar esse sentido valoroso dessa experiência estética pode nos ajudar muito a criar esses processos de negociação, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. Gente, Teve uma galera quanto que fez assunto. pergunta, né? Tem pergunta? Deixa eu achar aqui, peraí. Tem. Ó, agora são 6h40, né? Essa é a minha segunda live na minha vida, então eu tô mais de olho no relógio. Ai, peraí, tem uma pergunta da Biba. Para vocês, qual seria o nosso papel nisso tudo, tanto de artista quanto de pesquisador? Acho que Eu acho que, cara, a gente está fazendo arte porque você. Eu super concordo com o Tarcísio nesse sentido, assim, tem alguma coisa ali da experiência estética, com a forma, com a materialidade do mundo, assim, que carrega a sua experiência social, assim, não tem matéria, é o que eu tava falando antes, não tem matéria sem classe, a matéria não é uma coisa inerte e puramente fenomenológica, tudo tem história, né? É social. E eu acho que os casos mais interessantes são quando você é, por um lado, sincero com o que você está fazendo, assim, acho que isso é um dado também interessante da arte, tem uma dimensão erótica e vital ali. Por outro lado, você vai se percebendo dentro de uma situação que tem muitos códigos e que você lida com eles também, né? Então não dá para ser ingênuo. E eu acho que tem muitos artistas legais que fazem isso que a gente está falando, que reconhecem ali um limite e expandem, assim. Eu sou muito fã daquele pintor americano, Kerry James Marshall, que é um cara, assim, que ele é super fã de história da pintura ocidental, sabe? Tipo, o cara tá uhum. falando ali do rococó francês, sabe? Mas ele tá falando aquilo refletindo criticamente que ele cresceu em Chicago, sabe? Né, ele não cresceu em Chicago, cresceu em Alabama, mas ele mora em Chicago. E ele cresceu na Alabama durante as revoltas das revoltas raciais ali nos anos Sim, 60. Então é sempre uma coisa tensa. E eu acho que é uma certa tensão, não achar que as coisas estão naturalizadas, assim. total. Mas também acho que assim, é muito caso a caso. Eu sou defensor do caso a caso, porque acho que cada trabalho e cada pesquisa e cada ação vai dando uma pista para isso. E eu acho que tem coisas muito boas, muito potentes, que passam por essas duas dimensões. Assim. Não sei o que você acha, Não, Tarcísio. é isso que você falou é tipo muito importante assim, né? Porque você retoma uma função ético-política da experiência com a linguagem, né? Tipo a experiência, a experimentação com a linguagem dentro do trabalho de arte, ela de fato não é uma experiência isenta disso, né? Então a linguagem e a experiência que seria de fato a manipulação dessa experiência estética, né? A encarnação da experiência estética na matéria, isso não está a serviço de uma ilustração das experiências ético-políticas, né? Ou da representação dessas experiências. Então, inclusive, isso nos ajuda, né, nos nossos próprios processos. Quando eu falo os nossos próprios processos, eu sempre pensando cá, as modernidades atlânticas, né? Como que a gente pode também não temer, né, não ter medo
do aparecimento dentro dos nossos próprios processos de formas estéticas que não são ainda socialmente reconhecíveis, né? Não ter medo dessa experiência, né? Não ter medo Total, daquilo que é socialmente não reconhecível, né? total. Tem uma coisa que eu acho que a arte, assim, generalizando um pouco, mas que eu acho que às vezes a arte contemporânea fica muito a salvo, sabe? No discurso no about, sabe? Assim, as pessoas estão definindo muito rápido Sim. o que é o trabalho. Eu acho que tem alguma coisa no trabalho de arte que é legal quando rola, que é isso, alguma dose de indeterminação, né? Você acredita ali na experiência da forma, da materialidade da coisa, aquilo abre um outro lugar menos Sim. codificado. Porque eu acho que tudo isso tem a ver, né? Relações muito codificadas, uma experiência muito categorizada. Tem uma pergunta aqui do Mas Amy não, Poe. isso é uma professora de história da arte chamada Emi Ah, Cuide, entendeu? Que ela é muito ah, babada, essa mulher aí. Eu vou ler e aí eu leio como se a pergunta fosse para você, tá? Então diz assim, ó, a própria lógica de multi tem a ver com essa categorização moderna que não dá conta das continuidades, exatamente. Por outro lado, com o multi hoje se torna, como o multi hoje se torna signo de precarização neoliberal, né? Como considerar as continuidades das trabalhadoras atlânticas? É aí que está também a medula essa segunda disso tudo, né? pergunta eu tenho que pensar mais, estudar mais, mas a primeira eu tenho mais pensado, assim, que eu acho que são as duas coisas. É ao mesmo tempo reconhecer que existem continuidades e que existem limites nas categorizações, assim, de práticas, de experiências, etc. Mas reconhecer nessa precarização e nessa coisa super neoliberal no fundo, alguma potência que também gere, como posso dizer, gere uma autoconsciência e uma expansão, sabe? Por exemplo, eu acho que tem uma hiperespecialização que ela também é instrumental e ela também pode ser muito pontual, sabe? Assim, por exemplo, vira e mexe na arte surge uma moda de sei lá, uma linguagem X ou Y. Aquilo se esgota e aí vem a próxima. Eu acho que se você tem consciência dessa cadeia, de repente você pode intervir melhor nela. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que eu falei antes e eu tenho pensado muito nisso, que é uma disputa de poderes mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Talvez a gente tenha que ter mais gente, tanto na política, quanto, assim, na política cultural e tal, quanto nas estruturas, sabe? Acho que tem que ter mais corpos não hegemônicos, sei lá, é, ocupando espaços de poder mesmo. E talvez essa experiência múltipla com o mundo e com a própria arte informe alguma coisa que também façam a gente repensar essas estruturas, sabe? Porque Acho que é um debate que está rolando, né? dentro dessa coisa da continuidade também, né? Eu tenho pensado muito como a gente contornar um pouco esse enfrentamento ao que a gente chamaria de uma centralidade vigente ou uma centralidade institucional, né? E aí talvez seja também, de novo, né, a gente recobrar dentro dos nossos agrupamentos, né, que muitas vezes não pertencem a essas centralidades, o valor também de centralidade, né? Então, isso garante também, às vezes, muito, não uma continuidade estrutural, mas uma continuidade existencial, né? É, É. que é tão importante quanto uma continuidade estrutural, assim. Então, como que a gente pode se pensar enquanto centralidade também, né? Então, são diálogos entre centralidades e não mais a gente sempre tendo que constituir ferramentas para enfrentar ou questionar as centralidades, né? Total, Então, total. Não, esse também é uma outra mudança geracional importante, né? Porque a gente não está se colocando como um fora de alguma coisa, mas mais como uma outra forma de pensar essas dinâmicas. No outro dia, o Thiago Mesquita, que é um amigo meu, que é crítico de arte, assim, ele me passou uns livros super legais que, se vocês derem um Google, vocês vão achar, mas que é um questionamento do universalismo europeu.
não é uma descrença total na ideia de universalidade, porque os caras veem algumas potências nisso, tipo, democracia e coisas do tipo. Mas é um questionamento de que o único modo que se considerou como universal até hoje foi o europeu, branco, o hétero, etc. E você pode ver outras formas. E aí tem uma galera que tá indo por aí, né? Tem o Achille Mbembe é o mais famoso, de pensar outras formas de universalismo, mas acho que a gente pode fazer isso com qualquer experiência não hegemônica, né? Não, não... Exato. Como que a gente, de fato, isso quando a gente fala, né, tipo, recobrar o sentido mais valoroso da nossa experiência estética, que muitas vezes não passa pelo lugar institucional da arte, né, também nesse sentido, desprovincializar os territórios e as trabalhadoras atlânticas e E provincializar a provincializar Europa. total, total. Exatamente, exatamente, exatamente. E tudo tá relacionado. Né? E Ai, isso gente, está também num sentido de como a gente atribui a experiência de valor estético a isso, né? Então, sei lá. Aí a gente teria que estamos começar a falar falando. de várias outras coisas para falar desse É, sentido, que eu não a sei gente se pode fazer cabe. um monte de coisa, um monte de texto, um monte de É, projeto, um monte é. de conversa. Mas é de Mas estamos fato falando que a gente superar tem que sair esse desejo daquela porra. superar esse desejo de primitivismo que Não, opera. total, total, total. Mas, Que, enfim, já foi bem criticado. A gente está num outro momento de mais liberdade também, né? De querer mais liberdade, inclusive, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas a galera me falou aqui que de repente é tem bom que a encerrar, gente né? Ah, tá. sair. Tá bom. É Acho isso, é que que já não. passou o tempo aqui também, os É. 40 minutos. Querido, super obrigado. Eu adorei a conversa. Valeuzão. Sim, Obrigado quem participou aqui também pelas perguntas. Essa é como que é? Considerar as continuidades das trabalhadoras atlânticas vai render aqui muito, sim, muito assunto, viu? Obrigado. sim. Um beijo. Te agradeço muito pelo Valeu. convite também, tá? Um Obrigado cheiro. a você. E obrigada a todo Beijo. mundo que escutou a gente e botou vários corações. Adorei. Beijo, Tchau, valeu. querido. Até já. Beijo.